Nos perdoe pelo atraso. Seja bem-vindo, Carlos Alberto, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, intitulado Respeito pelos Mortos Espíritos, questões 325A a 329. Seja bem-vindo. Pois bem, gente. Desculpe pelo atraso, problemas técnicos. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Que a nossa reunião possa atender às necessidades que todos nós trazemos, seja no campo físico, moral, espiritual, que a gente possa trabalhar o tema da melhor maneira possível, de sorte que a mensagem viva do Evangelho se torne para nós um referencial para a nossa transformação. Boa noite, Denise. E boa noite a todos os nossos amigos do chat, os amigos da Rede Amigo Espírita. Abraçamos o nosso companheiro Zé Aparecido e que nós possamos juntos chegar adiante. Os obstáculos são naturais para todos aqueles que tentam promover o bem. E olha que são muitos, graças a Deus. Pois bem, nosso tema extraordinariamente importante para a gente, respeito pelos mortos. No caso, respeito pelos espíritos. Nós estamos trabalhando no capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, no tópico comemoração dos mortos, funerais. E hoje, nós vamos trabalhar a questão 325A até 329. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu farei a leitura das questões e depois nós vamos comentar de uma forma geral, inclusive por causa do tempo. 325A, Kardec questiona aos espíritos. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerado como futilidade? Resposta: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor. Pergunta 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Resposta: quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que relegaram seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. Pergunta 327. Não percam o fôlego. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. 327A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Resposta: mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Resposta: quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e castigo aos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes, e a decepção que lhe causa
a capacidade com que os herdeiros partilham seus bens, ou rapacidade, e esclarece acerca daqueles sentimentos, mas a vez deles também chegará. Pergunta última, 329. O respeito instintivo que em todos os tempos e em todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? Resposta: é a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Pois bem, vamos lá. Não é simples, não. Para quem veio na última semana, fez uma sintonia com o que já foi exposto. Aqueles que estão vindo, que perderam a sequência ouvindo a primeira vez, nós vamos fazer uma adequação aqui para que todos sejam atendidos, obviamente, dentro das possibilidades. Pois bem, vou voltar à questão 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerado como uma futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor. Portanto, vamos lá. O que é que nós trabalhamos até então? Que o respeito pelos mortos é a intuição que trazemos quanto à imortalidade. Mas também um apreço que manifestamos com aqueles que nos vinculamos. Pessoas importantes em nossas vidas. Ou que damos importância ao que elas fizeram. Quando desencarna alguém que não tem vínculo, nós podemos manifestar desprezo, indiferença, não é isso? Indiferença. Não tem vínculo, mais um que se foi. Não é assim? E outras coisas mais. A perda dos entes queridos, inclusive, é um objeto de estudo do Livro dos Espíritos. Estamos bem à frente e nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Aonde nós vamos encontrar algumas reflexões importantes que têm a ver com essa questão aqui que nós estamos levantando. E da última semana no estudo, inclusive a gente fez até de uma forma irreverente, brincamos, e o pessoal falou assim, pô, Casalberto, mas são os mortos. E não foi à toa que eu coloquei respeito aos mortos. Porque, na verdade, eu costumo brincar, no bom sentido, tratar o assunto de uma forma leve, mais tranquila possível. Porque a perda dos entes queridos já é doída. Você já sente quando um ente querido deixa de estar próximo. Assim? E ainda o nosso envolvimento na vida terrena, o nosso olhar está muito focado para baixo. Ele não é impulsionado para o alto por sermos ignorantes. Falta de conhecimento. E aí nós vamos encontrar as religiões cumprindo o papel de nos lembrar, todas elas, da nossa, vamos dizer assim, condição de espíritos imortais. Então, todas as religiões são imortalistas. Todas as religiões apresentam para nós caminhos que nos colocam, vamos dizer assim, em contato com o nosso lado espiritual, com Deus. Cada uma delas com as suas particularidades, mas todas as religiões cumprem um papel. São interpretações
de uma essência que é única, a essência da vida. Todas as religiões caminham na direção do amor. E vamos dizer assim, da nossa ligação com Deus, embora em Espiritismo nós aprendemos que você não se desvincula de Deus. Conceitualmente pode. Filosófica ou ideologicamente, sim. Eu posso ser um idealista, materialista, não? Sou ateu convicto. Mas ninguém desconecta de Deus. Porque Deus fala na natureza pelas suas leis. O dedo de Deus, num simbolismo bem ancestral, poético, o dedo de Deus é a manifestação da providência divina e do estímulo que nós precisamos para caminhar. A lei de Deus está esculpida na consciência, de acordo com a dinâmica evolutiva de cada ser. Eu estava preparando o ambiente, organizando, aí fiquei prestando atenção nas margaridas que estão crescendo no jardim. As margaridas estão cumprindo a tarefa dela na obra divina. Ali existe um princípio espiritual primitivo que está em evolução. Do verme ao arcanjo, termo católico, mas do verme ou da bactéria, do vírus, ou, caminhando mais ainda, para o microcosmo, nas partículas subatômicas, até atingir o grau máximo da evolução espiritual, todos os seres estão sendo regidos por uma orquestração divina. A vontade de Deus é o impulso da vida que todos temos na nossa intimidade, mas que também é promovido pelas leis da natureza. São leis imutáveis. A lei da gravidade não muda. Nós é que nos ajustamos à lei da gravidade. A temperatura dos mares tem a ver com o clima, não é isso? A posição da Terra no movimento de rotação, de translação em torno do astro. Muda essa lei? Não muda. Você muda. Você está o tempo todo vivendo um processo de mudança. Você está progredindo. E todos os movimentos em direção a essa luz é manifestação de Deus dentro de você. Deus não está tomando conta do que você está fazendo. Deus não está tomando conta do que Denise está escrevendo ali, não. Isso é responsabilidade dela. Então nós somos muito infantis de ficar assim, Deus, por favor, Mega Sena. Deus, que o menino tenha saúde. Né? Que as coisas se ajustem. A oração é um recurso extraordinário que movimenta energias. Que pode abrir ou fechar a porta. Um pensamento negativo fecha a porta. Uma atitude complicada traz problemas. Traz. Mas Deus não vai alterar isso, não. Isso é você promovendo, você recolhendo. Dentro de um contexto que estabelece sintonia e afinidade, o que vai garantir as relações. Você abre um painel, conecta com um assunto. Dá para falar? Não dá, a situação não está favorável. Depois fala. Quem não tem conhecimento vai dizer assim, mas eu tinha que falar. Eu tinha que falar no sentido assim, eu tinha o desejo de falar, mas eu queria falar e não deu. É algum tipo de indignação.
Não, brotou um desejo, mas não foi possível. Mudou a página. Obediência, resignação. Então, com esse contexto de espiritualidade, nós vamos adequando a interpretação do que vem a ser morte e vida. A vida na terra e a vida no espaço espiritual. Nós estamos num momento muito especial, que os conhecimentos estão sendo fomentados, as informações, e aí você vai decodificando isso e fazendo as suas escolhas. Escolhas que são importantes para a sua evolução, e essas escolhas têm a ver com o seu grau de entendimento. Então, por exemplo, tem muitos espíritas agora preocupados com ufologia. Eu fico assim, meu Deus. Tem muito tempo, né? Graças a Deus. Tem outros espíritas preocupados com o mundo. Você vai ter guerra nuclear. O mundo vai acabar. Disseram que nós temos uma chance de julho a setembro. E tem milhares de crentes. O jardim de infância abre a porta para todo lado. E a gente vê na codificação espírita uma lição extraordinária, que a única coisa que nós temos que nos preocupar nos tempos atuais é com a guerra moral. É a guerra contra o homem velho. Porque esse homem velho está impedindo que você cresça, que você suba. Ele está te prendendo na terra. Ficou claro? Caso Alberto, o que tem a ver com a reunião dos despojos mortais, dos membros da família, tal? Estou dizendo que as religiões dizem assim, o costume é sermos piedosos, é sermos misericordiosos. Continuar alimentando, sim, a simpatia entre os espíritos que se foram. Por que não? Porém, qual é a nossa visão? Como nós vamos nos comportar agora que eles não estão mais entre nós? Eles são espíritos. Aliás, isso é só didático, né? Todos nós somos espíritos. Encarnado ou desencarnado? Ou seja, aqui na Terra, com esse corpinho belezinho, bonitinho, ou sem ele. Com outro corpinho bonitinho, do mesmo jeito. É o corpo espiritual, que você vai precisar desse corpo lá de lá. Aliás, esse corpo espiritual é que modela esse aqui. Existe uma relação. Esse corpo aqui, ele é efeito de uma causa. A causa é o corpo espiritual. Então, quando você fica doente, embora existam algumas infecções que são assimiladas no corpo físico, mas a matriz é que está abrindo porta para que haja infecção aqui no corpo físico. Fiz-me claro? Então, um espírito de alta envergadura que reencarnar aqui não vai ficar, ele não vai estar sob a influência da gripe espanhola. Nossa, 1918. HN1, chikungunya, vírus de cá, bacilo. Vocês têm notícia que Jesus ficou doente? Está escrito no Evangelho, Mateus, Lucas, João, Marcos. No Evangelho apócrifo de Tomé, Jesus ficou doente? Vocês têm notícia que os discípulos ficaram doentes? Nem os discípulos. E olha que os discípulos não são espíritos super, ultra. Os discípulos são missionários, espíritos filósofos, compromissados com a evolução, mas todos os 12 apresentam arquétipos das complexidades humanas. Paixão, raiva, medo, dificuldades. Então, quem pensa que se existe... Que o povo gosta da hierarquia, né? Jesus aí vem descendo a escala, até chegar na ralé. No mundo espiritual, as coisas se organizam por uma hierarquia? Sim. Mas essa hierarquia ela é estabelecida por moral, inteligência moral, inteligência espiritual. E ela não concede poder no sentido de que alguém tem poder e esse poder vai ser exercido para dominar o outro. E que você tem que ser submisso a São Paulo, João, São Judas Tadeu. Olha que bonitinho, tem um inseto ali super legal.
Eles chamam de bruxa. Tão bonitinha. Pois não, pode falar. Não. Vamos, como é que é o nome do senhor? Do senhor Antônio. Santo Antônio, gente boa, hein? Brincando com o senhor. Mas a pergunta é inteligente. Vamos pensar o seguinte. Cada discípulo é um ser humano, como o senhor. Espíritos, obviamente, por terem sido escolhidos para fazer parte de um colégio, quando ele levanta o dedo, siga-me, que vem lá Pedro, João, a turma toda, vai segui-lo, para escutar aquela mensagem e atender, é óbvio que eram espíritos preparados para isso. Agora, a história não é tão como a gente pensa. Alguém chamou, eu estou indo. Não é bem assim. Então, eu só estou abrindo o conceito para a gente refletir com calma sobre o assunto. Foi reunido ali 12 que reencarnaram naquele contexto. Eram espíritos que tinham uma responsabilidade. Mas não eram espíritos perfeitos, eram espíritos superiores. Porque existe uma escala espírita que vale estudá-la. Está no Livro dos Espíritos. Existem os espíritos sábios, os espíritos benevolentes, e aí abre uma escala que vai do 0 ao infinito. Então é óbvio que ali você vai encontrar 12 com caracteres específicos. Então você tem, por exemplo, Pedro. Pedro representa aquele que tinha mais maturidade. Simbolicamente até, ou cronologicamente, ele era mais velho, ele era casado, ele tinha uma família. Então, quer dizer, dá uma ideia de que a gente chega num determinado momento da vida que se atinge uma maturidade pela própria experiência da vida. Mas ele não foi adquirindo aquela experiência só naquela existência. É simbólico a história. Né? Então você tem, por exemplo, Tomé. Tomé é o questionador. É aquele que quer entender por que aquela câmera está ali. Ele não vai dizer assim, não, colocaram a câmera ali. Amém. Não, tem uma câmera ali. Para que serve? É indagação. Do mesmo jeito, João. João representa aquela ideia da intuição, da espiritualidade, da sensibilidade, da mediunidade. Tanto que alguns autores defendem a tese que João, evangelista, é a reencarnação do profeta Daniel, que é a mesma linha mental. E outros, inclusive, projetam esse Daniel em João, reencarnando depois como Francisco de Assis. É a mesma linha mental de sensibilidade, aquela ideia do sentimento. Tanto que de todos os apóstolos, só João desencarnou por idade, com mais de 100 anos. Todos os outros passaram por decapitação, crucificação, queimados vivos. Todos passaram pelo testemunho da perseguição. Por que só João desencarnou assim por idade? Porque ele não tinha que passar por aquele processo. Então nós queremos dizer o seguinte, para me voltar para o assunto aqui, porque senão eu não falo do tema. Cada discípulo representa um arquétipo. O que significa isso? Aspectos da psicologia do ser humano. Então, enquanto nós temos em Pedro, vou ficar em Pedro, aquele que é o mais maduro, mas Pedro era muito voluntarioso. Pedro era apaixonado. Foi Pedro que tirou a espada e cortou a orelha do soldado Malco, para tentar proteger Jesus. E o que Jesus disse para ele? Pedro, guarda essa espada, porque quem usar da espada perecerá pela espada. Ele estava dizendo o seguinte, olha a lei de causa e efeito, meu amigo. Agora, para ele ter tirado a espada, ele tirou por impulso. Um espírito, na condição de Jesus, não opera com impulso, reativamente. Ele está muito acima das questões humanas, certo? Então, são símbolos para a gente entender que todos nós estamos num processo de evolução.
e dando passos de uma forma perene, mas gradativo. Ninguém pode dar um passo acima das pernas, não aprendemos isso? Então, cada encarnação é um momento muito especial da sua evolução. Aí você, hoje, tem uma visão só de uma encarnação, que é a atual, porque você não sabe o que aconteceu no passado, graças a Deus, e existe um motivo para isso. Você observa que complexidade que é a sua vida agora. Como que você cresceu e evoluiu até chegar nesse momento? Nós vamos perceber, quando crianças, Paulo afirma, a alimentação é de criança. Quando você fica adulto, a alimentação é de adulto. O que antes era importante, agora está sendo modificado. Certinho? Então, quando o trato é para falar dos espíritos desencarnados, nós temos que buscar no Espiritismo o que ele propõe, se é eu que estou fazendo aqui no Centro Espírita. O que o Espiritismo propõe? Que a gente compreenda que a nossa relação com eles pode ser uma relação humana, com comportamentos sociais, mesmo que religiosos, mas sobre o ponto de vista terreno. Então, se for assim, eu vou me relacionar com os espíritos achando que eles ainda precisam da roupa, do carro, do dinheiro, que os espíritos precisam que eu fique curvados a eles. Não é? Eles mandaram e continuam com necessidade de serem obedecidos. Enfim, como se eles estivessem o tempo todo para atender os nossos pleitos. Entenderam onde que eu quero chegar? Ou, sobre um outro ponto de vista mais místico, a mamãe morreu, onde que ela está? No céu, mamãe é mamãe. Mas aquele desgraçado do meu irmão está no inferno, porque ele fez mal. E o outro, nossa, mas aquele ali era mais ou menos, então quem sabe no purgatório? Porque foi inclusive um ajuste técnico, porque só tinha duas opções. Meu Deus, o céu ou o inferno. Como que a gente ia fazer? Então, na verdade, eu estou abrindo aqui um leque, que existem outras questões, que envolvem a nossa relação com os espíritos. Mas o que fica para nós aqui, dentro da própria proposta do tema, é que devemos ser respeitosos com as nossas relações. Respeitosos com os espíritos. E se estes espíritos que nós amamos estão no mundo espiritual ainda presos às nossas convenções aqui, aos nossos cultos, significa que nós vamos parar de praticá-los? Depende da sua necessidade. Então, tem pessoas que acendem uma vela para o espírito que desencarnou. E ele está acendendo, já gastou, foi muito dinheiro. Porque já desencarnou tem 20 anos. Mas todo dia acende uma velinha lá no altar para que a alma esteja sossegada. Você vai chegar para essa pessoa e falar para ela parar de acender a vela? Fácil não, porque eu sei que pode arder depois. É a necessidade dela. Mas um dia ela bateu na sua porta e falou assim, você acha que é válido? Opa! Como que você entende o assunto? Olha, sobre a sua fé, a sua crença, eu não discuto, é válido. Mas sobre o meu ponto de vista de análise, a minha análise sobre o ponto de vista da realidade espiritual é desnecessário. Por quê? O que vale para os espíritos é o sentimento, é o bom pensamento, é a oração. Mas ela não precisa de vela. Eu não preciso de colocar um paramento, uma veste especial para ir para um determinado lugar, seja uma igreja ou cemitério, né, para fazer uma oração por aquele que se foi. Porque até, diga-se de passagem, muitas vezes toma-se uma conotação fúnebre. O indivíduo já desencarnou, tem 50 anos e até hoje se veste de preto, né? Que até convencionou que a roupa preta é roupa que caracteriza o luto. O que é que o preto tem a ver com isso? Olha, preto, branco, vermelho, azul, cor-de-rosa, é uma cor apenas. Que, por sinal,
preto no calor esquenta. Então você usa branco. Preto no inverno é elegante. Pegaram aí? Tem gente que para ir para a igreja tem que vestir uma roupa com a cor X. Eles costumam até dizer, você é espírita. Já sei, você é espírita lá da mesa branca? Olha, gente, e olha que não foi por acaso. Não foi por acaso, viu, Denise? Quando nós fomos escolher essas mesinhas, eu achei tão bonitinho, mas eu esqueci que aqui o centro é de mesa branca. Comprei mesa logo preta. Olha que sacrilégio. Allan Kardec vai me mandar. Isso é misticismo. Então, quem adota essa prática, ela é válida. Ficou claro? Diga-se de passagem, nós temos um grupo enorme de amigos que são da Umbanda. E no culto da Umbanda se usa a questão de roupas brancas. Certo? E aí eu acho muito bonito, dentro da cultura que eles trabalham em cima, dentro da questão religiosa que eles investem com muita fé. É muito legal. E eu, inclusive, vou, quando convidado, para falar sobre o Evangelho lá no grupo de Umbanda, no Candomblé. Aonde me chamar, eu estou junto. Se for para falar de Jesus, pode contar comigo. E eu não vou chegar lá dizer para eles que, olha, roupa branca. Não. O assunto não é esse. Agora, aqui, eu vou dizer para você que quando você for se relacionar com mamãe, papai, titio, com um ente querido, faça-o de uma maneira respeitosa. E não fique preso nas questões puramente material, porque elas só criam problemas. Olha para você ver, imagine o tempo que você gasta para ir lá no cemitério, Dia dos Mortos. Pega o ônibus, vai lá no Parque da Colina. Quantos ônibus do Gabriel até lá? No mínimo 2, né? O tempo que você vai gastar para ir lá, o dinheiro que você vai gastar para comprar a flor, que não, é até bom comprar para ajudar o moço que vende a flor. Aquele período que você vai ficar lá para depois voltar, uma fila danada. Olha, você podia fazer uma prece muitas vezes muito mais eficiente na intimidade do seu quarto, ou em família, endereçando bons pensamentos. E sem essa ideia que traz tristeza, sentimento de abandono, vazio. Isso não tem nada a ver com o que Jesus propõe na imortalidade. Na questão 326, a alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? A questão 326, então, ela nos ajuda no detalhamento. Vai depender do grau evolutivo do espírito. Estão lembrados que nós trabalhamos aqui nas 2 últimas semanas? Ou seja, homenagens, o espírito que se prende a esta questão, ou que não se enovela, vai caracterizar no mundo espiritual o seu grau de materialização ou de espiritualização. Ficou claro nesse sentido, gente? Denise? O chat. Está indo tudo bem aí? Tá. Eu gostaria de agradecer a audiência dos nossos amigos. Tem uma irmã nova aqui no chat que nos acompanha vou pegar o nome dela aqui, Vera Uti, que ela está lá no Japão e nos acompanhando. E eu acabei de solicitar aos amigos aqui que, caso de dúvidas, que eles podem me chamar. Então, por Sabendo enquanto, todos regra, quietinhos. Né? Eles sabem a regra, né? Dentro do estudo. Não, favor. E outra. Não é proibido pergunta difícil. Pois bem, questão 327. Essa é boa para processo. Segura a onda. Aperta o cinto. Essa pergunta vai bater fundo. O espírito assiste o seu enterro? Ai, Casaberto, o que tem a ver comigo? Você vai ficar para a semente. Essa parte que fica ruim. Por isso, vocês estão notando que a reunião está mais vazia que semana passada? Muitos assistem, né? Não, mas antes de entrar na resposta, eu estou falando que o povo nem está voltando mais na reunião. Quando eu solto essas bombas, né? Porque você vai ser enterrado. Olha lá, a manifestação espiritual lá de dentro da cabine. Eu não.
Ainda bem, Marcão, porque tem gente que vai ser enterrado. Não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que vai ser enterrado. Quando há morte, falência dos órgãos, é o espírito ou o corpo que falece? Pode responder, gente. Vocês não vão desencarnar agora, calma. O corpo. Então, quando eu digo que tem gente que vai ser enterrado, na verdade, isso é uma metáfora. Porque, na verdade, ninguém vai ser enterrado, inclusive o Marcão, que falou que não. Ele falou ali agora. Mas espera aí, mas você acabou de dizer que tem gente que vai? Sim, se ele acreditar nisso. Porque o espírito acompanha, assiste o seu enterro. Está dizendo que muitas vezes sim. Então, esse assunto é sério. E eu estou brincando com você, mas eu estou falando sério. Um dia você vai desencarnar, não vai? Mas você fala com desânimo. Pô, você tem que falar com alegria. Vou, Carlos Alberto, eu vou desencarnar. Vocês falam com medo, com a tristeza. Ah, não, esse assunto é muito ruim. Então tá bom. Então você vai ficar para titia, né? Não é titia, não, é para semente. Titia, antigamente, quando a mulher não casava, falava assim, você vai ficar para titia. Hein? Como é que eles falam hoje? Porque o povo não quer casar mais. Abandonaram o instituto do casamento. O negócio agora ou é produção independente, ou né, vamos viver junto até, daqui a pouco enjoa, muda. Umas coisas assim. Pois bem, não muda de assunto, Carlos Alberto. Nós vamos desencarnar um dia. Seja na juventude, na idade madura ou na velhice. Quando nós desencarnarmos, nós podemos ou não assistir o enterro. O texto está propondo isso. Inclusive frequentemente assiste. Frequentemente assiste. Então, nós podemos ou não assistir. Existe uma tendência, porque frequentemente, existe uma tendência que você assista o seu enterro. Certo? Agora, o texto vai dizer o seguinte, quando não, por que não um espírito não vai assistir o seu enterro? Marcão, ele já pôs. Se ainda o espírito está perturbado, Casalberto, e o que vem a ser um espírito perturbado? Aqui o assunto é amplo, isso vale aqui 3 horas e meia de estudo. A perturbação. Porque o processo da desencarnação, ele varia de 0 ao infinito. O que eu quero dizer? Que não existe 2 desencarnações iguais. Não existe. Nem você que já desencarnou muitas vezes. Como é que é seu nome, amigo? Cláudio. O Cláudio está meio preocupado com o assunto. Ele está até mais para lá. Ô, Cláudio, eu quero fazer uma revelação para você. Não é o Fagner da música Revelação, não. Você já desencarnou muitas vezes. Muitas vezes. Porque você não nasceu. Você nasceu aqui, está vivendo essa encarnação, mas você teve outras vidas. Então você nasceu, renasceu, morreu, tornou a nascer. Essa é a lei. Está escrito na lápide de Allan Kardec, lá no Pérez Lachaise, lá na França. Nascer, morrer, tornar a nascer. Tal a lei. É uma lei natural. Lei inderrogável. Igual a lei da gravidade. Isso não muda. Só que a desencarnação, ela vai trazer uma experiência. Ela traz uma experiência. Você pode desencarnar dormindo. Um companheiro desencarnou no campo de futebol, né, Marcão? Semana passada, assistindo uma partida. O indivíduo pode desencarnar ali atropelado. Pode infartou aqui, desencarna. O processo em si, ele não é doloroso. Porque é cortar um laço. Agora, dependendo do nível de apego
às coisas materiais, pode se tornar um processo difícil. Então, o indivíduo pode desencarnar num acidente, ele pode ser desvinculado do corpo antes, frações de segundos, antes, por exemplo, do impacto. Você vai lá no velório, vai ver o corpo, muitas vezes fica tão deformado que nem abre o caixão, assim, por respeito, a dignidade, as pessoas, para não chocar. Aí o indivíduo fica com aquela imagem. Meu Deus, e o que será dele? Margarida no mundo espiritual está belíssima do lado de lá. Você está vendo o corpo. O impacto, a adrenalina, o susto, tudo isso favorece para que a espiritualidade auxilie. Porque no processo da desencarnação você não vai estar sozinho. Você não nasceu sozinho. Olha que legal. No mínimo, uma parteira, né? Não pode não, Casalberto, ela estava sozinha lá no lago e tudo aconteceu. Ok, então tinha um anjo espiritual, tinha um amigo espiritual. Ninguém reencarna. O processo do nascimento em si, ninguém está sozinho. Da mesma forma, a desencarnação. Então, quando a desencarnação ela é lenta, existem equipes espirituais que acompanham. A chegada no mundo espiritual, ou seja, o indivíduo desperta no mundo espiritual, existe um processo de adequação. Marco, puxa a câmera para frente. Existe aquele processo dos entes queridos que vêm auxiliar para que o indivíduo não seja tão impactado. Pode acontecer, certo? Então, é muito variado. O indivíduo pode desencarnar e ficar perturbado. Porque, de repente, conforme for a complexidade da desencarnação, a perturbação antes, essa perturbação pode prosseguir depois. Imagine, um indivíduo que vou inventar uma história aqui só para dar uma ideia. O indivíduo está completamente sedado durante um determinado tempo e ele desencarna, ele não vai abrir os olhos muitas vezes, né, dependendo do grau evolutivo, eu tenho que sempre falar isso. Mas assim, só para dar uma ideia, não significa que ele vai abrir os olhos e falar, beleza, passou, estou aqui, onde que eu estou? Não é bem assim. Existe todo um processo psicológico. Né? Existe aquele assistente social no mundo espiritual. Olha, é engraçado, eu estava no hospital, o hospital está diferente. Muitas vezes não é porque você agora está numa outra ala do hospital. Na verdade, já está desencarnado. Pô, pessoalmente, do lado de lá. Não. Porque no hospital que ele ficou durante um tempo, existe um prosseguimento, um prolongamento do hospital no mundo espiritual. Aqui é a casa espírita. Está vendo, Denise? A casa espírita, vocês percebem o ambiente físico da casa espírita. Mas existe um prolongamento, existe uma extensão vibratória do ambiente físico que nós estamos convivendo aqui, sendo acolhidos. Então eu quero dizer para vocês que aqui existe um hospital espiritual. Aqui existe um campo magnético protetor. Certa feita, eu vou contar uma história para vocês. Eu vim para a FEAC em desdobramento. Corpinho dormiu, ficou bonitinho lá, os espíritos me levaram para a tarefa. E aí eu perguntei, para onde nós vamos? Nós vamos para a nossa casa, continuar o trabalho. E eu vim, junto com a equipe espiritual, para cá. E eles, didaticamente, percorreram um caminho de sorte que eu pudesse chegar aqui na entrada. E quando, diante dos portões, eles falaram assim, vamos aguardar um pouco aqui na porta para você observar o que vai acontecer. E aí vinha passando um grupo, que eu achei engraçado, porque era um grupo de rapazes, assim, muito eufóricos, rapazes da madrugada, e eu observava que esse grupo, ele se estendia. Então, um exemplo, era como se um grupo de 6, 7, mas, na verdade, eles eram acompanhados por um número, sei lá, 3 vezes esse número, que eu identifiquei que era diferente. Que era diferente.
E aí os espíritos me explicaram. Estes aqui me apontaram, e eu tenho que ser rápido aqui na abordagem, estes são encarnados. E estes espíritos que os acompanham são os amiguinhos do mundo espiritual. Então, o grupo de encarnados e desencarnados. Aí eles falaram assim, agora presta atenção no que vai acontecer. Aí eles vinham, como se fosse aquele da direção da esquerda, e nós parados aqui. E eles não registraram a nossa presença. É como se nós estávamos invisíveis para eles. Ou seja, numa outra dimensão, dentro de uma dimensão ampla do mundo espiritual. Entendeu, ou bagunçou? É como se estivéssemos usando roupas invisíveis. Mas, na verdade, não. Porque o mundo espiritual, ele fisicamente, se eu posso assim dizer, ele tem muitas dimensões. E essas dimensões, elas se intercambiam. Como aqui, vocês não estão vendo os espíritos. A grande maioria aqui, se tem clarividente, me desculpe. Mas vocês não estão vendo os espíritos, mas os espíritos estão aqui, do seu lado, viu, Evelina? Você sabe. Eles estão aqui. Mas você não está... Então, a ideia é essa. Então, quando eles foram se aproximando desse grupo, que eu era apenas um mais um, né? Ou seja, eu era um aprendiz diante dos coordenadores. Então, quando eles chegaram exatamente aqui na porta do centro, eles começaram a sentir, perceber a onda magnética que envolve o centro espírita. Aí, naturalmente, eles começaram a mudar. Eles vinham aqui caminhando no passeio, até que um falou assim, vamos passar para o lado de lá. Eu achei muito curioso. Vamos passar para o outro lado. Aí alguém do grupo falou assim, por quê? Porque aqui é a casa daquele povo que mexe com o espiritismo. E, na verdade, eles foram mudando de direção e passaram para o outro lado da rua. Mas eles foi se percebendo como eles foram mudando vibratoriamente. E alguns começaram a se sentir atraídos e outros repelidos. Por uma questão simples, magnetismo. Certo? Só que eles não sabiam o que estava acontecendo. Passou um tempo, um determinado... Já tem um tempo bom, viu, gente? Vocês não precisam ficar querendo descobrir quem que é, não. Mas passou um tempo bom, não é que um dia eu estou fazendo a exposição ali, desceu a escada um caboclinho, eu falei assim, Jesus, eu conheço esse homem. Não sei de onde. Ele entrou, assistia a reunião e tal, sorriu, eu vi que ele estava muito à vontade aqui. Ele foi embora e eu estou assim, eu conheço esse sujeito, mas não sei de onde. Passou a semana seguinte, desce o caboclinho e ele ficou vindo aqui há uns 6 meses direto. E eu sem saber de onde que eu conhecia o sujeito, né? Como a gente conhece muita gente, eu não dei muita importância. Até que um dia, ele chegou para mim e falou assim, ô Casalberto, nossa, você não sabe como é que a reunião faz bem para mim. Eu sou, olha, o espiritismo, e etc, etc, etc. Mas, infelizmente, Casalberto, a minha empresa me trouxe uma promoção e eu vou ter que mudar de cidade, então eu não vou poder vir aqui mais na FEAC. Mas eu queria agradecer a todos vocês pelo bem que essa casa me fez. Eu falei assim, Aí, do nada, eu falei assim, mas você mora por aqui? Não, eu moro aqui nessa região e tal. E como é que você descobriu essa casa? Eu falei assim, olha, eu não sei te explicar, não. Aconteceu o seguinte, teve uma vez que eu passava aqui num horário, aí ele começou a pintar o quadro. Eu falei assim, bom, e era de madrugada, e eu estava com uns amigos, e eu passei por aqui, e engraçado, porque eu vi essa placa, a placa e a luz, quando não é dia de reunião, ela fica apagada, né? Eu vi essa placa e, de repente, abriu uma luz aqui, e alguma coisa, eu estava assim meio para lá do que para cá, mas é como se eu tivesse vendo até espíritos assim em cima, eu fiquei tão impressionado com aquele negócio, e fui embora. Até que Aí eu tive um sonho, posteriormente, e que alguém me disse que era necessário que eu viesse aqui, que isso ia me fazer muito bem. E olha para você ver, tem 6 meses e realmente esse sonho bateu. Bendita aquela madrugada. Eu falei assim, gente, eu conheço essa história. Aí ele foi embora, etc, eu fui também. Quando eu cheguei lá em casa, eu fui fazer minha prece para despedir da noite, da vigília, para ir para o mundo espiritual. Eis que um benfeitor espiritual entra. Sim, você lembra. Aí ele foi me relembrando o fato e que eu fui entender
como que os espíritos são atraídos em momentos mais inusitados possíveis, mas na hora certa. Então, com isso eu quero dizer, para a gente focar, que as dimensões se intercambiam e que nós, dependendo do nosso grau de lucidez ou de perturbação, poderemos, no mundo espiritual, encontrarmos vantagens ou desvantagens. Uma pessoa que desencarna alucinada, treslocada, como que nós podemos encontrar lógica, sentido, que ele, no mundo espiritual, de cara vai compreender que ele está desencarnado numa outra realidade, que existe organização, que existe moral, que existe uma regra que é estabelecida como uma meta de organização entre os planos, e vai se adequar e vai, inclusive, se fazer presente junto com seus familiares de uma forma equilibrada, ele vai virar santo. Não bate. O indivíduo trocou os pés pelas mãos a vida inteira. Nunca se preocupou com o outro. Prejudicou, fez o que fez. Passou uma vida cheia de conflitos, porque quem opera nessas bases sofre, mesmo que não manifeste. A chegada no mundo espiritual, ela fomenta perturbações de todo tipo. Inclusive, posso dizer que alguns espíritos com transtornos graves costumam, no mundo espiritual, continuar com esses transtornos. Terem que ser internados em alas psiquiátricas no mundo espiritual, porque existe também. Existem hospitais, como existem escolas. Se aqui temos a oficina do trabalho, no mundo espiritual também temos. Eu bato muito nessa tecla. O indivíduo gosta de trabalhar, gosta de estudar, ele gosta de se sentir útil. Como que eu posso imaginar ele desencarnado, deitado numa rede, sendo banado com penas, plumas, no meio de anjos, voando para cá e para lá, numa ociosidade completa? Não tem sentido. Como eu disse aqui semana passada, o indivíduo viveu o ócio a vida inteira. Como é que a gente pode ter a pretensão de imaginar que ele vai chegar no mundo espiritual, levantar o dedo e falar assim, arruma serviço para mim? Eu estou falando sério. Do mesmo jeito, prejudicou. Ele vai chegar no mundo espiritual, vai virar santo porque o padre, ou porque fez a prece, porque recebeu o passe, ele vai mudar? Nós temos que tratar os assuntos sob o ponto de vista da lógica e com consequência moral, é o que o Espiritismo propõe. Agora, bem-aventurado quem está entendendo isso, para que quando desencarnar, como acontece em alguns casos, e eu passo por essa matéria rapidamente, o espírito acompanha o enterro, se sente dentro do caixão e enterrado com o próprio corpo. Isso é fato. Em casos extremos, ele acompanha a decomposição do corpo. Isso pode acontecer. Então, nós oramos pelos suicidas, por aqueles que estão querendo tirar a própria vida, porque são candidatos a viver isso. Ele tira a própria vida, ele vai resolver o problema? Ele vai agravar. E é óbvio que quem comete o suicídio está num grau de transtorno e que precisa de carinho, atenção terapêutica. Não finge que está tudo bem, não. Fica de olho e ajuda. Porque quem está num grau de doenças, nesse tipo de transtorno, costuma não ter discernimento. Não sabe o que está fazendo mesmo. Nem sob o ponto de vista material. Pegaram aí? O materialista que acha que tudo se resume às coisas materiais, do dinheiro, da posse, da fama. Quantos nesse país de crises, de constantes crises econômicas, que são lições benditas para o brasileiro aprender a vencer a si mesmo? Mas quantos, porque perderam tudo, julgam que perderam a dignidade e não se propõem a se adequar a um novo contexto de vida, sob um outro ponto de vista econômico, e tiram a própria vida?
Como aconteceu aí, alguns meses atrás, uma solenidade do governo, um empresário que foi à falência, no meio de centenas de pessoas, ele parece que deu um tiro. Tirou a própria vida, porque derrocada material. Imaginem esse companheiro no mundo espiritual. Ele vai ver que não resolveu. E o que é mais grave, ele vai ver as consequências. Porque o ato, não existe um ato que não tenha repercussão, gente. Eu falo isso com dor no coração. Todas as atitudes trazem repercussão para o indivíduo e para aqueles que estão com ele. Então, nós temos que ter a paciência, o cuidado de compreender que se os espíritos, que seremos nós amanhã, podem assistir o próprio enterro, que o ambiente que a sociedade se responsabiliza em fomentar, nos últimos instantes em que reúne as famílias, para despedir daquele ente que está indo para o mundo espiritual, que seja um ambiente mais respeitoso possível. Esse é o ponto que nós não podemos abrir mão. Então a gente brinca com a desencarnação, como eu disse, para fazer o assunto leve. Porque ele pode ser leve como pode ser pesado. Depende de como você vê a vida. Então, se a pessoa não está preparada, ela não consegue conversar sobre a doença, como é que ela vai lidar com o assunto desencarnação? Você vai chegar para o indivíduo e falar assim, você vai assistir o seu próprio enterro, ele desencarna de susto. Vocês sabem que nós que lidamos com os espíritos em reuniões, dialogamos com espíritos desencarnados. Nós temos que adotar estratégias para acolher esses espíritos que, quando trazidos, muitos deles não sabem que desencarnaram. Então, quando o texto fala que o espírito frequentemente assiste o enterro, frequentemente, não diz que todos assistem. Porque tem espírito que desencarna, ele continua na dinâmica do dia a dia achando que está encarnado. Frequenta o mesmo ambiente, dorme na mesma cama, participa dos mesmos comensais, dos mesmos embates, se sentem personagens e se aproximam daqueles que, principalmente daqueles que os acolhem, seja vibratório, energeticamente falando, se sentem atraídos. Como eles se justapõem àqueles que os ouvem, que escutam os pensamentos. Eles vão identificando aqueles que são mais sensíveis, aqueles que são os chamados, tidos como médiums, ou seja, seres dotados de aptidão. E existem entre nós muitos médiums, para dizer que todos somos médiums. Você é influenciado de alguma forma pelos espíritos. Você ouve o pensamento dos espíritos o tempo todo. Só que nós não identificamos. Por inexperiência. Por desconhecimento. Quando que o pensamento é seu? Quando o pensamento é dos espíritos. Questão 461 do Livro dos Espíritos. Na 459, Kardec pergunta, os espíritos influem em nossas vidas? Resposta dos espíritos para Kardec. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são os espíritos que vos dirigem. Observe bem. De ordinário. Mais do que imaginais, são os espíritos que vos dirigem. Então você entra em sintonia com uma onda mental, sem perceber, julgando que é sua. Porque aí eu citei a 461, quando
o pensamento é nosso, quando o pensamento é dos espíritos? Qual foi a resposta dada? Leia para nós, Eveline, você que está aí. Eu gosto de quem abre o livro durante o estudo para conferir se o Casalberto falou besteira. Vamos embora. Eu estou brincando, mas é isso mesmo, tem que pesquisar. 461, a questão do livro dos espíritos, 461. Achou? Denise, você já achou? Deixa eu pedir a Denise para ler, que ela está com o microfone. Vamos embora, Denise. Como distinguir os pensamentos que não são próprios do que não são sugeridos? Não são sugeridos? Repete. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Opa, o pensamento é seu ou está sendo sugerido? Como é que você vai distinguir isso? Resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Casalberto, tô lascado. Ouço vozes. Quando será então que o pensamento é meu? Aí vem agora a pergunta 462, que Denise vai ler com essa voz adocicada para deixar todo mundo super tranquilo e feliz. Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Resposta. Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Então, eu gostaria de pedir Denise, para finalizar, para não cansá-los, porque eu estou vendo que vocês estão já cansados no final da reunião, para ela ler a pergunta 464 agora. Se não ficarem satisfeitos, estudem em casa Kardec. Por favor. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Resposta. Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Então, o que nos importa? Eu preciso agora de caminhar, porque senão eu não vou concluir. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque senão eu não concluo, tá? Guarda a pergunta. Aliás, leva a pergunta para casa, estuda e traz para mim a pergunta semana que vem, antes da reunião, e traz a resposta. Assim que é bom. O que importa para nós? Descobrir se o pensamento é nosso, se o pensamento é dos espíritos. É isso que é importante? Importa descobrir se o pensamento é nosso? A primeira ideia é sua. Não, o pensamento vem dos espíritos, é como uma voz que vai... Você já imaginou você ficar o dia inteiro assim, e agora? E agora, José? É meu, é dos espíritos. Você está lascado. Você está com o pé na lama. E você pode se tornar um místico, um fanático, um alienado. E se contar para os outros, um chato. Na roça a gente chama o chato de galocha. Depois eu explico o que é galocha. Mas é um chato. Isso é meu, isso é dos espíritos. O que importa para nós, nas questões lidas, é estudar cada caso, cada pensamento que chegou. Esquece o mundo externo. Não seja místico. Porque, inclusive, isso dá dinheiro até para médium. Dá importância para médium. Daqui a pouco você está buscando oráculo. Tem casa espírita aí que tudo que o indivíduo faz, ele tem que pedir bênção. Pedir orientação.
Nós precisamos de orientação dos espíritos para questões específicas. Mas cuidado, viu? A orientação que os espíritos nos dão está aqui. Na codificação espírita. Vou explicar. Os espíritos nas nossas reuniões não vêm aqui para me dizer qual que é a fórmula do bolo. O médium pode até manifestar. Não estou preocupado com a fórmula do bolo. Espírito não se comunica na FIAC para dizer se eu vou colocar a mesa ali ou acolá. Porque isso não é responsabilidade do espírito, isso é responsabilidade nossa. Os espíritos dão orientação na FIAC sob o ponto de vista evangélico. Convidando os médiuns para estudar e se educarem. Desenvolver a inteligência moral. Esta é a instrução que os espíritos nos dão. Costumo dizer assim, menos, meu filho. Cuidado, galera. Não é? Desculpem, mas eu tenho uma responsabilidade com um público muito grande que nos acompanha. E que nos dias atuais tem muita casa espírita aí se complicando, muitos médiuns perdidos. A internet é muito boa para muita coisa e muito complicada para outras. Então, um tal de médium agora entrando em transe, falando isso ou aquilo. Vocês já viram como é que os espíritos estão sem serviço no mundo espiritual? Preocupados com o Supremo Tribunal, com a Câmara dos Deputados, dos senadores. É um tal de corrente para orar pelo Brasil, que é uma coisa assim que nos deixa com o cabelo em pé. Vai devagar, Casalberto. Mas nós precisamos deixar de ser infantis. Bezerra de Menezes, Emmanuel. Aliás, reencarnaram o Emmanuel. Lugar, data. O espírito na condição de Emmanuel vai dar detalhe de onde. Quando o Emmanuel reencarnar, ele vai reencarnar para passar pelo mesmo processo que o Chico, que você, que o Bezerra, que o Eurípides, que a Ivone, que qualquer ser humano precisa de passar. O véu do esquecimento para começar tudo do zero. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Vocês já viram agora? Qualquer famoso se comunica. Teori de Zavascki já contou que ele não foi, que no acidente não foi assim, não é? Filha de diretora da Rede Globo já manifestou para dizer que não foi daquele jeito. Basta ser famoso e desencarnar que daqui a pouco está mandando cartinha. E você vai ver o conteúdo, pô, o espírito piorou. Piorou. Existe um grande psiquiatra que morou em Minas Gerais. Arnaldo Rocha dizia para nós da cultura desse espírito. Ele deixou uma biblioteca, quantos milhares de livros. Aí ele passou. Ele era muito conhecido na região. O trabalho da psiquiatria é reconhecido no Brasil inteiro. Depois ele desencarnou e virou espírito. Comunicante. Meu Deus, como é que ele ficou pobre? Ignorante. E trazendo coisas que deixam até o demônio preocupado. Tanta bobagem. Quando nós desencarnarmos, nós vamos dar conta da nossa produção aqui na Terra. Qual o pensamento que está chegando na sua mente? É bom ou não é bom? Eu li uma mensagem que está inserida, publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de 1863. Um espírito assinou familiar. Aliás, os espíritos superiores não se preocupam em ficar assinando nomes. Isso não dá destaque para eles. O que importa é conteúdo. O espírito familiar afirma que a verdade é reta e é bela. E não precisa de defensores, porque ela é a verdade. A verdade é a verdade. Nós que nos julgamos donos do templo, protetores
do que nós não detemos, porque não temos autoridade. Nós somos pesquisadores. Em espiritismo, uma palavra que a gente tem usado bastante ultimamente é que nós somos pesquisadores. Porque nós temos muita dificuldade de colocar em prática essa mensagem. E essa mensagem, ela vai ser colocada em prática lá na sua casa, é no seu dia a dia, no seu trabalho, é lá no seu grupo que você frequenta, seja espírita ou não, católico ou evangélico. Isso para nós é que é o grande desafio. Então nós temos que selecionar. A ideia é boa, toca em frente. Toca o barco, como dizia Emmanuel. Toca o barco, a ideia é boa. Mas se ela é boa, usa um tripé, uma trilogia socrática. A ideia pode ser boa, mas ela é justa. Ou seja, ela vai fazer o bem, porque ela pode ser boa, ela pode não fazer o bem, ela pode não ser prática. Então você tem que adotar critérios até com as coisas boas. Porque tem coisas boas que você tem que esperar. Não adianta falar. Você tem que esperar que o indivíduo desperte, por exemplo. Você tem um recado. Um recado do mundo espiritual. Certa feita, um benfeitor espiritual me disse assim: esse companheiro vai chegar um tempo que ele vai despertar para um determinado tipo de trabalho. Aí o espírito foi embora. Aí eu fiquei assim, será que ele está me dizendo isso para me contar para o outro? Aí começou meu dilema. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. A boca nervosa, fala. A boca acalmava, não fala, falo, não falo. Esqueci. Passou muito tempo, muito tempo. Esse companheiro me procurou e falou assim, ô Casalberto, você sabe que eu estou com uma intuição? Eu falei assim, do quê? Eu estou com uma vontade que está nascendo de trabalhar com uma determinada área. Eu vou contar, profissão. Quando ele me falou, eu lembrei do que os espíritos trouxeram para mim anos antes. E eu não falei. Quando eu lembrei, eu disse para ele assim, mas por que a dúvida? Aí ele trouxe a dúvida. Aí eu falei assim, vamos trabalhar a sua dúvida? Aí trabalhamos terapeuticamente a dúvida. Quando trabalhado a dúvida, eu cheguei para ele e falei assim, e agora, qual a conclusão? Disse, agora eu estou fortalecido, eu quero, isto realmente é o meu projeto de vida. Ele concluiu. Hoje é um baita profissional aí que está ajudando muita gente. Ou seja, a gente tem que aprender a esperar, não precipitar, não ser místico. Porque até o médium, muitas vezes, ele empolga. A gente empolga com conhecimento e a gente quer dividir esse conhecimento para todo lado. Quando eu comecei em espiritismo, Eduardo, há mais de 3 décadas, eu fiquei tão inebriado, eu fiquei tão deslumbrado com o mundo espiritual que eu queria contar para todo mundo. Eu queria falar para todo mundo sobre o mundo espiritual. Passou o tempo. Hoje, eu não quero mais falar sobre o mundo espiritual. Eu quero me candidatar a viver o mundo espiritual. E quem quiser perguntar, conversar, a gente conversa. Eu não vou na casa de ninguém para falar sobre o mundo espiritual. Porque nós temos que respeitar as crenças. Nós só não participamos das fantasias. Porque o Espiritismo, com Allan Kardec, por exemplo, no item 20 do último capítulo, 18, do livro A Gênese, Milagre, Predições, segundo o Espiritismo, Kardec é claro. O Espiritismo é uma filosofia de consequência moral. E que não pactua com fanatismo. O Espiritismo não pactua com misticismo. O Espiritismo não pactua com o sobrenatural, com o miraculoso.
Porque o Espiritismo estuda as leis naturais da vida. O Espiritismo estuda exatamente o fenômeno que é o próprio existir. E se ele estuda, ele vai trazer consequências. O conhecimento nos ajuda a libertar de tudo que nos mantém na retaguarda. E vai nos garantir maturidade para enfrentar. Então, se antes eu tinha medo da morte, estou falando de alma e coração. Não justifica ter medo da morte, porque a morte não existe. Talvez a nossa dificuldade está no nosso apego às nossas relações. Uma coisa é você amar, você querer bem, você ter vontade de ficar perto. A outra coisa é você querer tomar posse, se tornar irreverente, julgando que você é dono do mundo e dos destinos das pessoas. Que as pessoas são posses. Que os bens são imperecíveis. Como assim? Tudo que está na nossa mão é perecível. Tem data de validade, tem prazo. E existem relações que têm também ciclos. Não que nós vamos deixar de gostar, mas significa que nós estamos num contexto por um período. E esse período, do mesmo jeito que ele iniciou, com uma potência, ele foi perdendo essa potência até que esta força perca o sentido. Pelo próprio fomentar, pelo próprio investir, pelo próprio interesse. A sua família hoje, ela é um bem que Deus te deu para cultivar. Mas ela não é a única. Por isso é que Jesus nos ensina a sair pelo mundo para amar a todos. A dar a vida pelo semelhante. Porque, inclusive, muitas vezes, aquele que você atende, desconhece, ele pode ter sido um filho, um pai, uma mãe, um cônjuge. Pode ter sido uma mãe. Sabe aquela senhora que você visita de vez em quando lá no asilo? Que está lá abandonada pela filha, pela família? Pode ser um ente seu querido. Sabe aquele momento que tu vai para o hospital, fica ali, cuidando de um parente, e do nada você cria uma afinidade com outros que estão ali, você sai por ali distribuindo, ajudando, porque não tem quem cuide. Por que a gente cria uma identidade com algumas pessoas que a gente nunca viu? Será que nós nunca vimos mesmo? Emmanuel, o benfeitor espiritual, afirma que a nossa vida é um permanente encontro, reencontro, e que Jesus nos ilumine para que estes não se tornem desencontros. Desencontro é responsabilidade nossa. Reencontro ou encontro, geralmente, é providência divina, que nos coloca lado a lado, novamente, para que a gente qualifique. Então, aproveite a oportunidade. Acredite na vida, porque a vida passa. Que pena que existem pessoas que vão embora e, ao invés da gente aqui orar por elas, agradecendo e respeitando o rastro que elas deixaram, na questão 328, afirma que é entristecedor para um espírito que do mundo espiritual se depara com herdeiros brigando por posses, por pessoas desrespeitando, por pessoas atirando pedras, o movimento da ingratidão. Os espíritos sentem isso. Eles acompanham isso. Agora, a questão diz que isso se dá com um objetivo: aprendizado. Chega, em alguns casos, de no mundo espiritual só restar para estes se desvincularem, tendo que ir habitar em outras regiões, porque do lado de cá a confusão fica instaurada. Isso é muito doloroso, por exemplo, para um pai,
por aqueles que deram a vida pelos entes. E do lado de cá, a turma só torcendo porque quer apenas o que lhes interessa. O que vai acontecer com estes? Geralmente a vida devolve na mesma moeda. Tem muita gente passando por momentos difíceis no final da vida. Muita gente, não estou dizendo todas, porque durante a vida inteira promoveram maus momentos para muitos outros, seja pela indiferença, pela rebeldia, pela ganância, pela falta de fé, pela falta de religiosidade, pela falta de respeito. Queridos amigos, nós vamos terminar nossa reunião com a frase final, que é a resposta da questão 329, quando os Espíritos afirmam que todos nós temos uma intuição natural, é um instinto natural de respeitar os mortos. Quem tem um pouco de lucidez, respeita. Porque sabe que de lá viemos e para lá retornaremos. E em alguns casos, a intuição nos diz que os mortos não estão mortos. Eles estão mais vivos e presentes do que a gente possa imaginar. Porque quem ama, não esquece. Jamais. Então ame sempre. Esta é a senha. No mais, costuma ser muita filosofia. Que Deus nos abençoe. Peço desculpas novamente pelo atraso no início da reunião. Nós perdemos alguns companheiros em função das questões da internet, das conexões, mas nós já estamos acostumados com os problemas semanais. Só muda o calendário, os problemas costumam se repetir, porque significa que nós ainda não nos ajustamos às necessidades do aprendizado. Que Deus nos abençoe, que vocês todos possam retornar para os lares em segurança, em paz, e que o nosso convite, como tônica do trabalho, é que não desistam. Porque se existe o problema, é porque não acabou. Fica aí a reflexão para todos nós. Obrigada, Beto.